Eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Nessa semana teve a confraria do Adolar, que é um encontro que a importadora Decanter faz para mostrar ou temas ou lançamentos que ela está trazendo para o Brasil. Nessa edição foram 5 vinhos, todos do hemisfério sul, e eu vou chamar a atenção para um vinho brasileiro. Um dos destaques foi exatamente um vinho da Hermann, que é a vinícola da família do Adolar Hermann, aqui no Brasil, e é um espumante com um período muito longo de autólise. São 84 meses em que as leveduras, ou o que restou das leveduras, ficam em contato com o vinho. Nem sempre essa longa autólise dá espumantes de qualidade. A ideia, assim, é um espumante de maior complexidade, mas às vezes falta um pouco de acidez, nem sempre fica uma bebida super redonda e super complexa. Não é o caso desse espumante, é um espumante que eu gostei bastante e que eu queria chamar a atenção. Assim, tem também, a Hermann tem também Malvarinho, é uma vinícola pequena, que tem a consultoria do Anselmo Mendes, que é um enólogo português, que tem feito coisas bem interessantes no vinho brasileiro. Eu sigo nos brasileiros para falar de um vinho de uma vinícola nova que eu conheci, que é a Monte Astral, é uma vinícola gaúcha. Ela fez a apresentação dos seus vinhos num evento no restaurante Cepa, com criações tanto do Cepa quanto do Brutus. Eram pratos bem interessantes para compartilhar, com destaque para uma polenta e um ossobuco divinos. E sobre os vinhos, a Monte Astral é uma vinícola lá no sul, que ela tem vinhedos próprios e também compra alguma coisa de uva, e a proposta dela é elaborar vinhos com a filosofia biodinâmica, ou seja, sem tanto produto químico sintético no vinhedo, respeitando os ciclos lunares e todos os compostos e tudo mais. Eu fico super feliz em saber dessa tendência ou dessa filosofia chegando aos vinhedos gaúchos. Em geral, os produtores gaúchos dizem que é muito difícil seguir tanto o cultivo orgânico quanto o biodinâmico, mas o pessoal da Monte Astral está bem feliz. Dos vinhos, a gente provou acho que 7, 8 vinhos. O que eu achei mais interessante é um Pinot Noir, bem fresco, com uma tipicidade, aquele toque terroso de cogumelo, que eu gostei bastante. Agora é conferir como vai ser esse desenvolvimento no mundo dos vinhos naturais, biodinâmicos, com baixa intervenção. Para quem quiser conferir os vinhos, ele chega ao mercado pela Barbagianni, que é uma importadora de vinhos, mas também uma distribuidora, e ela tem como sócios o Léo Reis. O Léo é um querido que fez história, fez a sua trajetória ali na Enoteca Saint Vincent, então ele é muito ligado, sabe muito de vinho orgânico, vinho biodinâmico, vinho natural, enfim, vinhos com baixa intervenção. E o Léo é também o consultor dessa vinícola. Sabe aquele ditado, a união faz a força? Pois bem, essa é a toada do texto que eu escrevi, que subiu ontem no Paladar, na Levant Filosofia, que é a coluna de vinhos que eu tenho no Estadão. E o que eu estou chamando de união faz a força? Eu participei de uma degustação muito interessante que uniu representantes tanto do MOV quanto da Wines of Chile. Explico melhor. A Wines of Chile é a associação que promove os vinhos chilenos em geral. Várias vinícolas, muitas vinícolas são filiadas à Wines of Chile e são vinícolas que exportam bastante, que em geral não são vinícolas pequenas e são vinícolas que fazem um trabalho muito interessante de norte a sul do Chile. Mas a Wines of Chile não é a única associação que reúne produtores chilenos. E tem uma associação com uma proposta muito diferente, que é a MOV. O MOV é o Movimento dos Vinhateiros Independentes do Chile. Em geral, são pequenos produtores com uma proposta muito ligada ao terroir, ali a pequena área que eles estão localizados, e a elaborar vinhos de uvas, não raro de vinhas velhas, muitas vezes com uma política de baixa intervenção, em vinhedos que não têm irrigação. Essas duas associações sempre atuaram de forma muito separada e, de repente, eles fizeram aqui em São Paulo uma degustação com 15 representantes do MOV, 15 representantes da Wines of Chile. Foi dividido em 4 temas. Cada tema tinha vinhos de sócios das duas associações. Então foi muito interessante, por exemplo, tinha um
que era a Costa Pacífico, que são aqueles vinhos que têm muita influência do Oceano Pacífico, da corrente de Humboldt e tudo mais. E aí você tinha tanto, por exemplo, um Ócio, que é um vinho grande da Conosur, um Pinot Noir, como a gente tinha um Syrah da Polcura, que é uma vinícola menor do Chile. Esse contraste, se é que dá para falar de contraste, é melhor falar de união, mostra a preocupação que o Chile está tendo em focar muito em novos mercados. O Brasil é um mercado importante para o Chile, mas assim, é preciso diversificar um pouco a produção e o Chile tem esse desafio de conseguir trazer para o Brasil não apenas os seus vinhos, que já são mais conhecidos, mas também diversificar a sua linha e mostrar toda a tipicidade do vinho chileno de norte a sul do país. Também quero contar para vocês de uma degustação muito, muito legal num evento chamado I Love Italian Wines. Eu sempre bato na tecla que uma maneira de aumentar o consumo de vinho é os consumidores terem a chance de provar esses vinhos. Isso Portugal faz muito bem, Chile faz bem, Argentina faz bem. A Itália faz pouquíssimos eventos aqui no Brasil e os eventos são uma forma do pessoal degustar mais os vinhos italianos e perceber toda a sua riqueza. E um desses eventos foi exatamente esse, que foi maravilhoso, tirando o ar-condicionado do Nick, que estava muito gelado demais da conta, mas todo o resto estava ótimo. Uma das palestras foi com Jorge Lucchi, mostrando vinhos italianos de várias regiões da Itália. E isso é uma riqueza que a Itália tem tanto, tanto, tanto. A Itália é um país com muitas, muitas variedades de uva. A gente, se começar a citar aqui, tem muitas uvas que só tem na Itália, né? Começar a Sangiovese, a Nebbiolo, que são as clássicas, mas você tem Nerello Mascarelli, lá da Sicília. Aliás, a Sicília é uma região que estava bem representada e que tem coisas para provar. Você tem... Nossa, a Itália é uma riqueza única. E quando a gente tem a oportunidade de provar esse monte de vinho italiano juntos, você consegue perceber tendências, você consegue perceber tipicidade. É muito legal e eu adoraria que a Itália focasse mais no Brasil. A gente é uma população, principalmente aqui no sul do país, de muitos imigrantes italianos, mas a gente ainda vê muito pouco do consumo de vinho italiano. A gente aqui consome muito mais vinhos Chile, Argentina, Portugal, do que Itália. Essa semana teve a premiação Comer e Beber da Vejinha, da Veja São Paulo. É um evento que chegou à sua 29ª edição, já dá para imaginar como vai ser a festa o ano que vem, e que no passado eu tive a oportunidade de ser jurada, eram outras épocas, outro estilo, mas foi bem legal e eu tenho boas lembranças desse evento. Mas voltando ao evento dessa semana, o que me chamou muita atenção foi a presença em número crescente de sommeliers, desses profissionais que fazem um trabalho aqui no mundo do vinho em São Paulo. Tinham vários presentes, não apenas os premiados, e isso assim, me destacou muito como o vinho tem crescido junto com a gastronomia. No caso da Vejinha, o vinho foi premiado em 2 categorias. A primeira foi de sommelier do ano e quem conquistou o prêmio foi o Marcelo Fonseca, que é um super sommelier. Ele trabalha no EVAI, ele já conquistou o título de melhor sommelier pelo Guia Michelin e agora pela Vejinha. Ele consegue harmonizar vinhos de propostas muito diferentes com o menu do EVAI, que também é um menu meio disruptivo. Então, assim, é um desafio para o Marcelo encontrar os vinhos para essa harmonização gastronômica. E o segundo prêmio foi para a Nalu Torres. A Nalu Torres lançou há cerca de um ano e pouco, um bar de vinho aqui na Vila Madalena, em São Paulo. E é um bar muito interessante, são mais de 500 rótulos. Não é fácil lidar com uma carta desse tamanho. Ela seleciona vinhos a cada semana, vinho que ela vai servir em taça, que ela vai divulgar mais. É um trabalho também muito interessante e, no caso dos 2 profissionais, mostra um profundo conhecimento no mundo do vinho e mostrando também que o vinho pode ser uma ferramenta de dar mais prazer para as pessoas. Ele não precisa ser apenas técnico, mas ele pode ser um aliado da gastronomia, um aliado do bem viver, que é uma coisa que eu acredito muito. Então, primeiro eu deixo aqui meu parabéns para esses 2 profissionais. Também queria contar para vocês, eu até chamei atenção no meu Instagram, da newsletter do Guia dos Vinhos. Eu sei que eu sou muito suspeita para falar,
mas eu acho essa newsletter, um super serviço para o consumidor. Para explicar, toda semana sobe um texto, e aí eu não vou falar dos meus textos, mas eu vou falar dos textos do Marcel Miller, do Ricardo César e do Beto Gerosa. Cada semana a gente tem um rodízio, cada semana um escreve. Nós somos os 4 autores do Guia dos Vinhos e cada um tem a missão de escrever uma newsletter por mês. E o que eu acho interessante é que o assunto é sempre vinho, mas com abordagens muito diferentes e não raro tem grandes sacadas no texto. A gente chegou ao número 100, qualquer hora a gente vai ter que fazer um livro disso, porque eu realmente sou fã desses artigos e eu sempre convido vocês a acompanharem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, tenha ajudado vocês a apreciarem mais o vinho de um jeito gostoso. Espero vocês na semana que vem.